ele cassou o ofício dos pastores. Esse assunto é muito interessante. Na verdade, estava acontecendo o cumprimento de uma profecia. E eu convido vocês para entender. Vamos juntos? Olha, que alegria estar aqui mais uma vez, né? Falar da escatologia, falar do evangelho da graça de Deus. Hoje a gente está com esse assunto que é muito interessante, sobre pastor, né? Jesus se colocou como o único e o verdadeiro pastor. A gente vai entender. O meu nome é Aldair Feliciano. É um prazer muito grande estar aqui falando para vocês acerca dos assuntos das Escrituras. No vídeo de hoje, nós vamos falar então com uma continuação. Nós tivemos um tema, o último tema do nosso canal foi Houve um só pastor. E hoje a gente vai ver que na verdade estava se cumprindo uma profecia. Jesus estava cassando o ofício dos pastores. Isso nós vamos entender. Olha, João capítulo 10, no versículo de número 14, assim diz: Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou a minha vida pelas ovelhas. Possuo ainda outras ovelhas que não são deste redil, deste curral. É preciso que eu as conduza. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É muito interessante. Só que a gente precisa entender o que Jesus queria dizer quando ele se coloca como o bom pastor, como o único pastor das ovelhas. Aqui Jesus está numa cultura judaica onde era já bem conhecido pelos judeus, pelos ouvintes de Jesus, essa questão de pastor, né? O pastor que pastoreava as ovelhas, como Davi, como Moisés, e eles se tornaram pastor das ovelhas no sentido de seres humanos. Eles passaram a ser um guia, né? Tanto Moisés como Davi, ser um guia. Então, dentro dessa cultura judaica, era entendido que tinha alguém ali colocado por Deus, que era como se fosse um pastor, né? De uma forma assim, em figuras de linguagem, uma metáfora, apontava para um pastor, né, das ovelhas, dos cordeiros, lá que pastoreava, apontava para um homem, uma pessoa que estava também conduzindo o povo. Assim, muitas vezes eram os sacerdotes, os sumos sacerdotes, que era colocado como pastor, era entendido como pastor. Porém, eles, todos que vieram antes de Jesus, nós tivemos uma leitura no último vídeo que ele se coloca como o único pastor. E ele fala que todos que vieram antes dele eram ladrões e assaltantes. Então nós precisamos entender. Eu sei que é um assunto muito delicado, mas nós vamos trazer aqui no canal, né? Sempre na medida do possível, a gente vai trazer o entendimento dessas falas de Jesus. O que Jesus queria dizer nesse texto de João 10, onde ele se coloca como a porta das ovelhas. Ele fala que quem entra pela porta entra e sai e encontra pastagem. Jesus se coloca como bom pastor e fala que todos que vieram antes dele eram ladrão e assaltante. A gente vai entender, né, no decorrer dos nossos vídeos, a gente vai entender todos esses assuntos. Mas hoje nós vamos falar de um ato que aconteceu, um fato que foi ocorrido. O ofício dos pastores foi cassado. Nós vamos ver dentro da Bíblia hoje. Você precisa estar inscrito aqui no nosso canal. É o momento. Se você não se inscreveu, se inscreve agora mesmo e ative o sininho das notificações para você receber todos os vídeos. Porque hoje nós vamos falar desse assunto. O ofício dos pastores foi cassado. Olha, além de Jesus se colocar como bom pastor, como único pastor, como pastor que dá a vida pelas ovelhas, como ele deu ali na cruz, derramou seu sangue pelas ovelhas, Jesus, ele estava, na verdade, cumprindo uma profecia. E esta profecia está em Ezequiel, capítulo 34. Nós vamos fazer uma leitura para a gente entender. Ezequiel, capítulo 34. No versículo 1, a gente vai ler até o versículo 11, esse trecho desse texto, neste capítulo, para a gente entender que era uma profecia e que Jesus, lá em João 10, Jesus está falando e se colocando como bom pastor, cumprindo-se essa profecia que está aqui no Antigo Pacto, que está em Ezequiel. E aqui em Ezequiel fala assim, olha: a palavra do Senhor foi-me dirigida nestes termos. Aqui é o profeta Ezequiel falando que houve uma palavra da parte do Criador dirigida a ele nesses termos.
filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza dizendo-lhes: assim diz o Senhor Deus aos pastores: ai dos pastores de Israel, que apacentam a si mesmos. Não são os pastores que devem apacentar as ovelhas? Comeis de seu leite, vestis sua lã, e matais os animais gordos, mas não apacentais as ovelhas. Não fortalecestes a ovelha fraca, não curastes a ovelha doente, nem enfaixastes a ovelha quebrada. Não trouxeste de volta a ovelha desgarrada, não procurastes a ovelha perdida, mas a dominastes com dureza e brutalidade. As ovelhas se dispersaram por falta de pastor, tornaram-se presa de todos os animais selvagens, dispersaram-se minhas ovelhas e vaguearam sem rumo por todos os montes e colinas elevadas. Minhas ovelhas se dispersaram por toda a extensão do país, sem que ninguém perguntasse por elas ou as procurasse. Por isto, pastores, ouve a palavra do Senhor. Eu juro por minha vida, palavra do Senhor. Uma vez que minhas ovelhas foram entregues à pilhagem, tornando-se presa de todos os animais selvagens por falta de pastor, uma vez que meus pastores não se preocuparam com minhas ovelhas, apacentando-se a si mesmos, em vez das ovelhas, por isto, pastores, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo vou enfrentar os pastores para reclamar delas as minhas ovelhas e lhes caçar o ofício de pastores. Esses pastores não mais poderão apacentar-se a si mesmos. Resgatarei de sua boca minhas ovelhas, que não lhes servirão mais de alimento. Houve aqui então, em Ezequiel 34, uma profecia, onde o próprio Criador está falando com o profeta que ele iria descer aqui embaixo e caçar o ofício dos pastores. Nós precisamos entender então este ponto. Ali, antes da cruz, nós não estamos falando de hoje. Às vezes você vai pensar, não, mas eu tenho meu pastor, eu também conheço vários pastores, são pessoas maravilhosas, são filhos de Deus, espíritos perfeitos, mas que às vezes não têm o conhecimento da graça de Deus, não têm o conhecimento do evangelho, da graça, não têm o conhecimento da escatologia já consumada, não têm o conhecimento desta profecia de Ezequiel. Sim, porque muitos hoje, né, são filhos de Deus, pessoas abençoadas, que estudam, fazem cursos, né, de teologia, estão seguindo, na verdade, sistemas religiosos, né, sistemas onde tem as suas faculdades, onde então eles vão, os jovens vão, estudam, formam, pegam diploma e se intitulam, colocam-se títulos de pastor. Mas isto não tem nada a ver com a Bíblia, com as coisas que está dentro das Escrituras. Porque da cruz para cá, o título de pastor foi cassado. Exatamente. Em Ezequiel 34, quando aqui a gente está lendo, fazendo essa leitura como nós fizemos hoje, o próprio Criador está dizendo: eu vou descer aí embaixo e vou caçar o ofício dos pastores. Porque os pastores, antes da cruz, os pastores lá em Jerusalém, lá em Israel, os guias espirituais, que é chamado de pastores, eles estavam dispersando as ovelhas. Um ia para um lado, outro ia para o outro, estavam servindo presa de outros lobos vorazes. E então o próprio Criador disse: eu vou descer aí embaixo, eu vou acabar com isso, eu vou caçar o ofício dos pastores. E foi o que ele fez na pessoa de Jesus de Nazaré. Por isso que Jesus, quando chega, em João capítulo 10, ele se coloca como o bom pastor, como o único pastor. Como ele diz, haverá um só rebanho e um só pastor. E isto ocorreu, porque na cruz, quando ele derramou o seu sangue, ele estava cumprindo também ali uma profecia, querendo dizer, o bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Então, as ovelhas que tinha ali antes da cruz, que estava sendo explorada, tosquiada pelos pastores,
foi dado a eles ali o derramar do sangue. O próprio Deus estava na pessoa de Jesus de Nazaré, derramando o seu sangue para comprar com o seu sangue, com um preço valioso, aquelas vidas. Então houve um resgate. Foi tomado da mão dos pastores as ovelhas. Foi formado um só rebanho, onde havia também um só pastor. E o que acontece? Nós não podemos misturar as coisas. O que veio acontecer depois, 300 anos depois, de criar sistemas religiosos, onde tem as suas faculdades, aí tem as pessoas que estudam, que têm teologias, que têm os seus cursos de teologias, que formam em doutores, e se colocam como pastores. Isso, na verdade, é só coisas de homens, é coisa de sistemas religiosos, que existem vários e vários hoje no mundo. Mas, para Deus, houve um só pastor, que foi ele mesmo, que desceu, caçou o ofício dos pastores. Então, para Deus, não tem mais esse título de pastor. Isto é para o Criador, porque ele mesmo derramou sangue ali naquela cruz para poder comprar com um preço valioso as vidas, as ovelhas perdidas da casa de Israel. E hoje, o próprio Deus, que habita em mim e habita em cada um de vocês, é o nosso guia, é o nosso verdadeiro pastor. Nós estamos unidos com o nosso Criador. E isso nós vamos entender no decorrer dos nossos vídeos, do nosso canal. Olha, ele caçou Jesus. Era o próprio Deus. Estava ali então caçando o ofício dos pastores. O ofício daqueles pastores. Essa coisa de títulos de pastor, né, do antigo pacto lá em Israel, foi caçado. É como se você tem uma profissão e a sua profissão, então, o título seu de profissão é cassado, você não pode mais exercer, você não pode mais ganhar dinheiro com esse título, com esta profissão. Assim aconteceu com esta profissão de pastor. Então, os pastores, eles tinham títulos e o título foi cassado. Olha, eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal. Se você gostou da mensagem, já deixa seu like. Nós vamos voltar em breve com mais uma mensagem da graça de Deus. Até o próximo vídeo.